Guys, sorry I'm late. Desculpa o atraso, tava configurando, que eu tava numa aula, daí eu tive que configurar tudo rapidinho aqui. Tô vendo aqui a Teca, Silvana, Cauã, Tainá, Débora, Anderson, Bruna e Patrícia. Ok? So guys, let's continue. Então na última aula a gente viu aqui o comecinho dessa conversation, né? Se apresentando, my name is Taranã, my last name, lembrando o primeiro nome, first name, middle name, qualquer nome que venha entre seu primeiro e último, last name ou surname no inglês britânico, é o último nome, sobrenome, ok? Aqui a gente discutiu um pouquinho sobre pronúncia, né, de algumas letras, alguns sons característicos do inglês. And now, we continue. Activity 3, Grammar Focus, my, your, his and her. Alguém conhece essas 4 palavras? Quer se pronunciar o que elas significam? Já viu alguma vez? Tem algum exemplo? Meu, my, your, seu, his and her? Alguém conhece? Dele e dela? Yes? Ok. Bem, o my e o your, eles são bem famosos do famoso diálogo What's your name? E resposta clássica, my name is... Tananã. Então, desse diálogo aqui, que muita gente já conhece, que é um diálogo bem comum do inglês, a gente entende como seu nome, my name, meu nome é tal, 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 ok? Só que isso quando a gente está numa conversa locutor-interlocutor. Qual o seu nome? Meu nome é tal. E o seu nome? Meu nome é tal. Quando a gente pergunta sobre terceiros, não falando com terceiros, mas falando sobre terceiros, a gente vai ter que utilizar, então, o dele e o dela. Então, não se esquecer que his é dele e her é dela, ok? His dele, her dela. E isso especificamente quando a gente trata sobre pessoas, um homem, uma mulher, um menino, uma menina, no caso de gênero, né? His, masculino, her, feminino. E também respeitar a regra de, se eu pergunto qual o nome dele é tal, tal, tal. Qual o nome dela é tal, certo? Então, lembrando, my e your só estão na conversa locutor-interlocutor. Quando a gente fala sobre terceiro, que é his para ele e her para ela, a gente vai utilizar o masculino e feminino his and her, ok? Não confundir my, your, his and her com os carinhas que a gente já viu também, I, you, he e she. Esses caras aqui, I, you, he e she, é o que a gente chama de subject pronoun. Em português a gente diria pronome pessoal do caso reto, né? Que seria lá do eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Então, I sou eu, you é você ou vocês, a gente ainda vai discutir mais sobre isso. He é ele, masculino, she é ela, feminino. Quem for mais da minha geração assim, lembrar do He-Man e da She-Ra. Então, se alguém ainda confunde quem que é o masculino e quem que é o feminino, se alguém lembrar desses desenhos, tinha o He-Man, que era um homem, e a She-Ra, que é a mulher. Então, he e she. He masculino, she feminino. Esses caras que a gente está vendo agora, que é o my, your, his and her, é de outra família gramatical, que a gente chama de possessive adjectives. Por várias vezes vocês vão me ouvir falando isso aqui é blá 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 de professor. Por que blá 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 de professor? Essas nomenclaturas de gramática são importantes? Sim, mas especialmente para mim, que estou ensinando para poder dar o nome certo de cada coisa para vocês, tá? Vocês não precisam se atentar tanto o que é subject pronoun, o que é possessive adjectives, mas saber utilizar corretamente. Então vocês veem que o I é paralelo do my, you é paralelo do your, he é paralelo do his, and she é paralelo do her. Só que estes aqui ficam no âmbito do eu, tu, ele e ela, e aqui no o meu, o seu, o dele e o dela, como o nome diz, possessive, é a posse. Meu nome, teu nome, seu nome, nome dele, nome dela. Ok? Guys, activity number 3, grammar focus, a gente vê aqui alguns exemplos. Primeiro diálogo, locutor-interlocutor, qual o seu nome, meu nome é tal. Segundo e terceiro, sobre ele e sobre ela. Sobre um homem, what's his name? His name is Michael. What's her name? Her name is Jennifer. Ok? Uma última observação aqui. A gente vai discutir bastante sobre isso ao longo dos nossos estudos, que são as contractions. Ok? Isso aqui que aconteceu. Para quem ainda tiver dúvida sobre esse símbolo aqui, a gente chama de apóstrofo. Ok? Apóstrofo. Então, what's é uma contraction. Aí vai uma explicação geral assim de gramática. Contraction faz parte da gramática no inglês, tá? É uma regra, tá? Então faz parte da gramática,
é formal, está dentro das regras da gramática. Então, usar uma contraction nada tem a ver com a gente abreviar, por exemplo, você abreviar como VC, beleza, abreviar como BLZ. Isso aqui é uma abreviação, um internetês, né? Uma linguagem de internet. A contraction já não, faz parte da gramática, tá? É formal, tem regra para isso, não é qualquer coisa que você pode contrair com outra coisa. E assim, não caiam no mito que as pessoas geralmente dizem: ah, se eu estiver numa entrevista de emprego, numa reunião de trabalho, um documento formal, sei lá, minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, eu não posso usar contraction, porque se eu usar uma contraction eu estou sendo informal, vou perder ponto, vou ser desclassificado. Isso não acontece, tá? Isso daí é lenda, porque a contraction faz parte da gramática. A contraction, para que ela serve? Primeiramente, né, em formação, pega duas palavras e transforma em uma, certo? Com essa contração, você transformar duas palavras em uma, você fala menos, você fala mais fluido, seu discurso fica um pouco mais urbano, um pouco mais fluido, e isso ajuda na comunicação. Quem não se sentir à vontade, deixa eu só autorizar a entrada aqui, peraí. Quem não se sentir à vontade de utilizar as contractions e não quiser utilizar, quiser falar sempre sem as contrações, escrever sem as contrações, não tem nenhum ganho nem perda com isso, tá? O seu discurso continua estando correto e utilizar as contractions é sempre recomendado porque seu discurso fica mais fluido. Mas quem não se sentir à vontade não tem nenhum problema, é só uma opção. Essa contraction, que é a primeira que a gente está vendo aqui, what's, é a contração de what is. Mecanicamente, o que aconteceu aqui? O what se junta com o is, então ficaria uma coisa assim. What se junta com o is, o i some e entra aí um apóstrofo. Então, como eu disse, a gente fala menos. Não é necessariamente que a gente fala mais rápido, mas a gente fala menos. Em vez de what is, what's. Ok? Então a contraction serve para falar menos, falar mais fluido, falar de uma forma mais urbana, mais despojada. Então é altamente recomendado. Alguém tem alguma dúvida? Não? Não? Alright. Bem, para este exercício aqui, basicamente a gente vai completar com my, your, his ou her. E sim, eles podem ser repetidos, afinal a gente tem aqui 8 lacunas e 4 opções apenas, tá? Um spoiler aqui, o diálogo da esquerda está numa conversa locutor-interlocutor entre a Nicole e o Antônio. E aqui o da direita, eles estão falando sobre terceiros, que é os personagens da primeira atividade, que é o Michael e a Jennifer, ok? Então, baseando-se nos exemplos aqui em cima do quadro, vocês completam este exercício aqui. Bem, eu sei que é um exercício relativamente simples, porque a gente tem 4 opções e é muito parecido com os exemplos que tem ali no quadro. Eu vou dar em torno de 2 minutos para vocês e depois eu vou só completar. Dentro desses 2 minutos, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre isso, podem me chamar, tá? Então eu vou contar aqui 2 minutos só para vocês poderem pensar. Quem quiser escrever em algum caderno, até um bloco de notas, quiserem usar isso aqui como referência, tipo A, B, C, D, E, F, G. Ok? Vou dar só 2 minutinhos, daí a gente já corrige, ok? Qualquer dúvida podem interromper aqui e falar. Alright? Vou contar 2 minutos agora. Ok? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma observação? Não ficou claro alguma parte desse exercício ou da explicação? Não? Não? Alguém se voluntaria para ler o diálogo número 1 com as respostas já? Qualquer pessoa. Ok. Teca? Pode ser. Ok. Pode começar do comecinho. Hello. What's your name? Uhum. Hi. Pode continuar, Teca. Até o final, do 1. Hi. My name is Anton. Uhum. What's her name? What's your name? Your name. Uhum. My name is Nicole. Very good. Então, basicamente aqui é um diálogo locutor-interlocutor entre a Nicole e o Antônio. Então, um pergunta o nome do outro, o outro responde e pergunta o nome da outra. Ok? Algum voluntário diferente para o number 2? Alguém? Ok, Tainá, please. Number 2. Uhum. Correct. And what's her
Uhum. Her name is Jennifer. Thank you very much. Exatamente isso. Então, continuando então o diálogo entre o Antônio e a Nicole, primeiro eles apontam para o Michael e querem saber o nome dele. Então, what's his name? Resposta: his name is Michael. Depois a pergunta é sobre a Jennifer. Então, what's her name? Sendo uma mulher, her name is Jennifer. O nome dela é Jennifer. Então a gente utiliza o mesmo possessive adjective na pergunta quanto na resposta. Qual o nome dela? O nome dela é tal. Qual o nome dele? O nome dele é tal. Ok? Alguma observação? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida neste exercício? No? Alright. So we continue activity 4, spelling names. Spelling significa soletrar, tá? Soletrar, soletrando, nomes. E chegamos na clássica atividade sobre o alfabeto. Bem, existem vários questionamentos, críticas e brigas sobre o alfabeto. Se alguém puder me fazer alguma observação, algum comentário, o quão é importante a gente saber o alfabeto, assim, como chama cada letra. Eu sei que é importante a gente saber ler, escrever e tudo mais, isso é muito claro. Mas saber o alfabeto, saber que, por exemplo, em português, que essa aqui é a letra K, que essa letra aqui é W, que essa letra é Y, ou o quão é importante a gente soletrar, em que situações da nossa vida a gente soletra. Alguém tem alguma observação, um comentário sobre isso? Positivo ou negativo? Falar, Fábio, não é importante. É importante, porque às vezes alguém não sabe escrever o teu nome. Eu sou descendente de japonês, então assim, eu posso dizer claramente que já escreveram meu nome errado várias vezes. Na minha fita de formatura do pré, lista de sala de aula, sendo que isso estava num sistema, então eu, como descendente japonês, já escreveram meu nome muito errado por aí. Que mais? Em que momento vocês acham que é importante soletrar alguma coisa? Pense em algum documento, alguma informação que às vezes a gente precisa falar letra por letra. Mais algum? E-mail? O e-mail, eu escutei certinho, Teca? É o e-mail? Yeah. Exato. O nosso e-mail costuma incluir alguns símbolos, às vezes, né? Um underline, um ponto. Tem o arroba, né, por exemplo. Então, sim, por vezes nosso e-mail é uma composição aí de iniciais, apelido, alguma coisa assim. Então, com certeza. Mais alguma coisa? Endereços? Endereços. Eu morei numa rua em São Carlos, na minha primeira rua, quando eu mudei em São Carlos, que chama César Ricome, que é perto da rodoviária daqui da minha cidade, né? Na mesma rua, se você anda quadra por quadra, cada placa tá escrita de um jeito. Já vi César com S, César com Z, com acento, sem acento. Já vi Ricomi, Ricomê, na mesma rua. A mesma rua daqui de São Carlos. Já vi escrito em várias formas diferentes na mesma rua, nas placas. Com certeza. E às vezes isso pode causar até um erro de entrega, né? Perfeito. Placas de carro ou algum documento, um código alfanumérico que a gente tem que passar para acesso. Por vezes a gente tem que soletrar, falar letra por letra, porque não forma uma palavra tão óbvia, né? Que alterna ali como placas de carro, outros códigos, né? Perfeito. E assim, uma coisa que é muito importante a gente entender é, uma coisa é como se chama a letra, outra coisa é o som que ela produz. Por mais que essa letra se chame W em português, esse rapaz é o Wilson, não é o W. Wilson, né? Por mais que essa letra se chame Y em português, essa moça aqui é Yasmin. Yasmin. Não é Y Yasmin, né? Uma coisa é como a letra se chama, outra coisa é o som que ela produz, tá? Então, nessa atividade que a gente vai ver, é como se chamam cada uma dessas letras, quando a gente precisa soletrar para passar algum código ou então alguma informação para evitar erros, né, de digitação, de registro, ok? Então vamos lá. Bem, eu sei que a gente está num grupo grande, vai variar um pouco da conexão de cada um. Então, assim, e também, se vocês todos pronunciarem juntos, eu não vou conseguir identificar quem que não pronunciou tão corretamente. Mas então, eu vou ler cada letra e em seguida eu quero que todos, mesmo no mudo, preferencialmente no mudo, na verdade, repitam comigo cada uma dessas letras, tá? E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, ao final do Z, falar, Fábio, repete por favor aquela letra tal, daí a gente faz novamente alguma letra ou algumas letras que causem alguma dúvida, tá? Então, eu vou ler e vocês repetem no mudo mesmo, cada uma dessas letras. Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Alguém teve alguma dúvida, quer chamar atenção sobre alguma letra? Esse é o momento. Que eu vou marcando aqui as letras que chamaram mais a atenção aí. Alguma letra mais problemática? Eu acho que pra mim é toda. A maioria. Sem problema, a gente vai passar por todas em grupinhos. A gente vai passar por todas de novo. Alguma específica, Débora, te chamou mais atenção? Foi mais estranha, assim? Foi muito estranha? O T, a letra T, Uhum. Sem problema. Tem algumas letras que são mais estranhas, né? Tipo, a gente fala H, H. E agora tem outras, né, pensando tipo L, E, J, né? Tem algumas que parecem, né, com português. No problem. Mais alguém? Alguma letra em específico querem destacar como problemática, difícil? Eu tentei fazer uma associação. Desculpa, Teca, o seu som tá meio estourado, tá meio alto, eu não entendi. O que você falou? Eu tentei fazer uma associação. Uma associação. Você diz associação com português, no caso? Não, na verdade, usei uma palavra em inglês para pronúncia da letra. Pode A ser, pode letra ser. A É uma estratégia. Uhum. não que seja exatamente, mas me lembrar de estar. Às vezes acontece, acontece, por exemplo, a letra U na palavra universidade, né? University. Então a gente acaba falando da letra U mesmo, né? University. Acontece isso sim. Ou então o famoso www.google.com. Então a gente fala www. Então acaba acontecendo isso mesmo. Ou então os X-Men, né? Ok? Alright. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a fazer uma explicação porque eu gosto de dividir elas em categorias, em alguns grupos. Por quê? Talvez quem for da minha geração, ou talvez tenha passado por alguma escola de inglês, tenha escutado a famosa musiquinha do alfabeto, né? O A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Não é ruim, tá? É uma forma. A gente aprende frases engraçadas para decorar a tabela periódica, algumas frases às vezes até absurdas para lembrar alguma fórmula de física, né, tal, musiquinha para aprender seno, cosseno e tangente. Então assim, são estratégias que os professores utilizam. E é ótimo para o seno, cosseno e tangente porque é uma tabelinha 3x3. Tabela periódica, sei lá para que lembrar todos os elementos, mas assim, saber de quais são os grupos, as famílias da tabela periódica, né, as colunas, é interessante, né? Então a gente tem uma estratégia. Do alfabeto ela não é ruim, só que qual é o problema? Imagina que a gente esquece como que é a letra Z. Eu vou ter que cantar a música inteira para lembrar a letra Z, ou a Y, ou a W, é muita coisa. A não ser que vocês tenham um grande conhecimento musical para já pular a música pro final. Eu tenho que começar do começo para lembrar como chega no final da música. Então assim, a música vai ser uma estratégia para vocês sim, para vocês aprenderem som por som. Mas não vai funcionar se vocês esquecerem a letra Y, a letra Z, e ter que cantar a música inteira. Porque senão vocês vão estar lá no aeroporto, sei lá, de Dubai, e vão cantar a música inteira para lembrar de uma letra Z que vocês precisem. Não vai fazer sentido, tá? Então, como estudo, como prática, legal. Beleza, é ótimo para praticar. Mas na hora da necessidade não dá para cantar a música para lembrar da letra Z, tá? Então, por isso que eu gosto de classificar em alguns grupinhos, algumas famílias, que vai ajudar vocês a lembrar cada uma delas, tá? E vocês vão ver que, por menos que pareça, tem sim algumas semelhanças com o português, na maioria das letras, tá? Um outro exemplo da música, que aí vem uma crítica pessoal mesmo, a música, talvez por algum remix muito louco, essa parte aqui eles fazem super rápido, fazem assim, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Quando chega nisso aqui, eu falo, gente, não dá pra lembrar da música. Sempre eles cantam rápido essa parte. Essas 5 letras aqui eles aceleram de uma loucura, ok? Vamos começar então por um grupo muito importante que são as
vogais. A, E, I, O, U. A gente, brasileiro, falante de português, sempre aprende o A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Só que em inglês fica tudo diferente. Então vamos lá. Lembrando que eu coloco entre barrinhas como se pronuncia. Nunca escrevam assim, mas é um auxílio. Então, essa aqui se chama A, E, I, O, U. Bem, escrevendo assim fica fácil, é só ler aqui e a gente vai lembrar. Só que como que a gente vai lembrar isso na prática, tá? Eu falo que a letra A é a única letra que eu autorizo vocês a cantarem a música, porque começou A, lembrou. Então, a letra A, vocês podem cantar a música porque é só fazer a primeira letra que vocês já lembram dela, que é o A, ok? Essa letra aqui, eu acho que é a que mais dá trabalho, que as pessoas mais reclamam, porque, putz, em português é E, mas em inglês é I. Como que eu vou lembrar disso? Bem, por mais que a gente fale que é E, eu vou perguntar pra vocês, apesar de ser um E comercial, né? Isso aqui é quase que uma entidade, né? Sandy Júnior, né? Sandy Júnior. Quem aqui que fala Sandy e Júnior, né? Por mais que seja dois irmãos aí, Sandy e Júnior, são duas pessoas, pra quem não conhece, são duas pessoas separadas, né? A gente trata como se fosse uma entidade, fala Sandy Júnior. Sandy Júnior. Quem aqui que fala eu e você? Eu e você. A gente fala eu e você. Eu e você. Por mais que a gente brigue que no inglês a letra E se pronuncia I, a gente fala muitas vezes o I. Eu e você. Eu e você, Sandy Júnior, né? Então assim, se isso ainda não convenceu vocês, eu posso perguntar duas coisas. Será que alguém, ou muitas pessoas falam, eu vou mandar um e-mail? Ou será que a gente fala, ó, eu vou mandar um e-mail, você dá uma lida lá. Eu acho que chegou um e-mail pra você. E-mail, e-mail. Eu sei que sim, muitas pessoas falam e-mail e tá tudo bem, a gente tá no Brasil falando em português. Mas eu acredito que muitos de vocês talvez falem e-mail. Nossa, eu recebi um e-mail, nossa, minha caixa de e-mail tá lotada. Será que eu posso te mandar por e-mail? Essa reunião podia ser um e-mail, né? A gente sempre fala e-mail, e-mail. Então a gente já está mais acostumado, se alguém falar e-mail, talvez ouvir pessoas falando e-mail, e-mail, e-mail. E esse e nada mais é de electronic, é uma correspondência eletrônica, né? E-mail, e-mail. O comércio eletrônico, né, que popularizou muito aí na pandemia, comprar coisas online e tal. Muita gente já fala, meu tio trabalha com e-commerce, eu trabalho com e-commerce. E-commerce. Tem gente que fala e-commerce, nossa, a área do e-commerce está crescendo. Mas já tem muita gente falando e-commerce, como a gente fala e-mail, que nada mais é electronic, ok? Então, seja pelo Sandy Júnior, eu e você, ou e-mail, e-commerce, essa letra se pronuncia I no inglês, tá? Então a letra E, que é o que mais dá trabalho para as pessoas, a pronúncia é I, é uma letra I. I. Letra I, não é I, é I. Mas a gente conhece do famoso I am. I am. Ou então, se eu não convenci vocês ainda, a Apple vai convencer vocês com os iPhone, iPad, iOS, iMac, quem for mais antigo, iPod. Tudo quanto é produto da Apple é tudo i. Nunca vi, aliás, que glamour ter um iPhone, né? Nunca vi alguém que tem um iPhone falar iPhone. Todo mundo conhece o nome iPhone, iPad, iOS, iMac, iPod mais antigo aí e tal. Então, obrigado Apple, me ajudou muito no meu trabalho a ensinar a letra I, porque agora raramente alguém esquece que a letra I no inglês é I, dos iPhone, iPad, iMac, iPod, etc, né? Então, obrigado Apple por me ajudar nisso pelo menos, né? Então, e-mail, e-commerce, lembrar do I am Fábio, não tem como esquecer, é um I maiúsculo aqui, né? Ok? A letra O. A letra O, eu sei que, dependendo do sotaque, aqui no Brasil, das regiões e tal, tem um amigo meu da Bahia que ele sempre me fala assim, que lá se aprende a letra A, E, I, O, U. E brincando com ele, porque eu sou do estado de São Paulo, eu falei assim, nossa, mas daí quando você ensina uma criança A, E, I, O, U, você coloca acento agudo nesse E e nesse O? Ele falou assim, e você coloca circunflexo no seu A, E, I, O, U? Falei, não. Então, assim, só por uma questão de sotaque, né? Então, eu sei que, dependendo do sotaque aqui no Brasil, a gente fala um O mais aberto, né? Do O, a letra E, a letra O. Só que no inglês é O.
Não tem uma forma muito clara para ajudar vocês com isso, mas eu tenho um pedido a fazer para vocês. Daqui para frente, dentro das aulas, quando vocês quiserem concordar comigo alguma coisa, comece a falar ok, ok. Eu sei que em português a gente fala ok, ok, coloca esse acento agudo no O, né? Ok. Mas em inglês, ok. Fábio, tananana, ok, ok. Vocês vão ouvir eu falando ok, ok, ok. Vocês vão lembrar do O, ok. Alright? You, tem uma banda, né? U2, né? Tem gente que simplifica um I love you assim, né? I love you, coloca um I, coraçãozinho, you. I love you, tem gente que faz o coraçãozinho assim. I love you, certo? I love you, tem o I, tem o you. O, lembra de OK. I, lembra da Apple, iPhone, iPad. Letra I, lembra de e-commerce, Sandy Júnior, eu e você, e-commerce, e-mail. E o A, vocês têm a permissão aí de cantar a música, que é só cantar o primeiro som dela, ok? Questions, alguma dúvida sobre as vogais? No? Alright. Eu vou chamar a atenção de vocês, vai ficar tudo rabiscado o livro de vocês, mas isso aqui é só o alfabeto, todo mundo conhece ele, né? Então, vou chamar a atenção de vocês para algumas letras aqui, que eu vou separar num grupinho, que são essas daqui. Por que eu separei essas letras aqui? Em português a gente fala B, C, D, G, P, T, V e Z. Que, se não me engano, foi uma questão que a Débora pontuou sobre a letra T, né? Só que a gente acabou de ver que o E se pronuncia I. A letra E no inglês se chama I. Então vamos trocar E por I. B, C, D, G, P, T, V, Z. Pronto. Essas letras que em português a gente faz som bem fechado de E, como B, C, D, G, P, T, V, Z. Se o E no inglês é I, então B, C, D, G, P, T, V, Z. Duas observações aqui, na verdade é a mesma em duas partes. Lembra sempre do que eu brinquei na aula passada sobre bom dia, minha tia e tudo de bom, né? Então, em vez de D, é di, bom dia. O T é ti, minha tia, meu tio, minha tia. Então, é ti e di. E o que faria o nosso G, né, é o G. Tinha um desenho, acho que era um brinquedo da minha época, que era o G.I. Joe. Eram uns bonequinhos de guerra, G.I. Joe. Nunca vi ninguém falando, eu vou comprar um boneco do G.Joe, né? G.I. Joe. Acho que era um boneco de guerra, se eu não me engano. G.I. Joe. Eram uns bonequinhos assim, né? G.I. Joe. Tipo os Max Steel mais modernos, né? Que também já tá velho o Max Steel, né? Enfim. Então assim, B, C, D, G, P, T, V, Z é o paralelo do nosso português B, C, D, G, P, T, V, Z. Então, B, C, D, G, P, T, V e Z. Ok? Alguma observação sobre esse grupo aqui? No. Alright. Vou chamar a atenção para um outro grupo. Alguém vai falar alguma coisa? Ah, perdão. Eu esqueci de colocar as barrinhas só para poupar meu tempo. Mas é G. É mais ou menos como a gente fala, pelo menos aqui, do sotaque do interior de São Paulo, né? Bom dia, né? Bom dia. A gente tem o bom dia, né, em alguns sotaques, mas eu, por exemplo, falo bom dia, dia, né? Ok? O Diego, né? Diego, bom dia. Então, é mais ou menos esse, não é DG, mas é um di, ok? Só pra dar essa ideia do... do Di. É como eu, pelo menos, eu falo Diego, né? Diego, então Di. Ok? Não é DG, mas é Di. Pra diferenciar do dia, do bom dia, né? Bom dia e minha tia. Ok? Alright, thank you. Eu vou chamar a atenção para um grupo que eu chamo de incomplete. Isso aqui é invenção da minha cabeça, tá? Invenção by Fábio. Que é esse grupo aqui, ó. Opa.
Vou chamar atenção para estas letras aqui. Por quê? Em português, elas se chamam F, L, M, N, S. Pelo menos é assim que eu falo essas letras em português, né? F, L, M, N, S. Por que eu chamo elas de incomplete? Vamos tirar esse I do final. F, L, M, N, S. Então, a gente não solta esse I do final. E é uma coisa que eu vou martelar um pouco na cabeça de vocês ao longo do nosso estudo, por quê? No inglês, no Brasil, quando a gente pega algumas palavras do inglês, especialmente que terminam em consoante, a gente joga um I no final. Porque no português, se a gente for começar a avaliar aí, não tem tantas palavras que terminam com consoante. O S, no plural, né, casas, cadeiras, né? O M, eles levaram a tal coisa, né? O R, para os verbos, né, no infinitivo, andar, beber, sorrir, etc. Então a gente termina com R. Mas a gente não tem muitas palavras em português que terminam com T, certo? Palavras nativas em português que terminam com T. Daí, quando a gente se depara com uma palavra que termina com T, com um G, a gente costuma colocar um I no final. Quem nunca falou, vou comer um hot dog, né? Hot dog, vou usar a internet, abrir um website, né? Um cat, um dog. Então, assim, é comum a falar, vou entrar na web, né? Às vezes, quando a gente se depara com essas palavras, meu amigo Bob. Por que eu coloquei esse I no final? Bob. Bob, termina com B, né? Bobby, B-O-B-B-Y, é tipo diminutivo, tipo Bobzinho, né? Então, assim, como a gente não tem tantas palavras que terminam com essas consoantes aí um pouco diferentes pra gente, a gente costuma colocar um I no final. E fala hot dog, internet, web. Então, a gente acaba jogando esse I pro final. No inglês, tem essa permissão de acabar com algumas consoantes no final. Então, vamos tirar esse I dessas letras. Em vez de F, em inglês é F, L, M, N, S. Então, fica fácil de lembrar quais são essas letras. Se a gente tirar esse I do final, que a gente está tão acostumado em colocar em português, né? Vou beber uma Sprite, né? Hot dog, etc. Internet, ok? Então, com isso, a gente mata essas letras aqui, F, L, M, N, S, ok? Bem, vou chamar atenção para algumas letras em específico. Essa letra aqui, para quem gosta, dependendo de algum artista tal, tem a Jessie J, tem o J Balvin, que é mais de reggaeton, se eu não me engano. A Jessie J é uma cantora, acho que da Inglaterra. Às vezes já tem um conhecimento sobre essa letra, mas acho que todo mundo conhece essa profissão aqui, que é o DJ. DJ, tá em inglês. São as duas letras. D, do bom dia, J, que é a letra J. DJ. 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 Então, a profissão DJ já está escrito com as letras em inglês. DJ, ninguém é um DJ, né? Um DJ. DJ. Então, letra J, lembrar do DJ. A letra K, eu já mencionei para vocês costumarem se falar ok, ok, mesmo que vocês falem em português, já tá falando a letra K certo, né? Ok. E quem for K-popper aí e tal, tem um novo estilo musical aí muito famoso nos últimos 10 anos ou até um pouquinho mais. O K-pop, que seria o pop coreano. Muito obrigado, K-pop, por existir. Me facilitou muito a vida agora para ensinar, especialmente para a galera jovem que gosta de K-pop. Então, é um estilo musical aí que é o pop coreano. Eu, pelo menos, das pessoas que eu conheço que gostam de K-pop, ninguém fala K-pop. Então, eu gosto muito de K-pop. Você viu essa música de K-pop? Eu gosto desse cantor, desse grupo de K-pop. Ok? Então, ok, K-pop, letra K. Ok. A letra Q é um pouquinho mais problemática, por quê? Em português, que, perdão pelo palavrão, não é um palavrão, estou falando em espanhol. Em espanhol, essa letra aqui se chama Q, perdão, é assim que se fala em espanhol essa letra, tá? Em inglês, é Q. Q. Mas eu vou escrever aqui uma palavra. Quem quiser abrir o microfone e falar essa frase, eu gosto de... O que eu escrevi aqui? Eu gosto de molho... Thank you very much. Thank you very much. A preguiça reina no marketing, né? Então aqui, barbecue. Que isso aqui, na verdade, está em francês, né? Francês que tem essas terminações Q, assim, C-U-E, por exemplo, né? Então, acostumou-se aí na estratégia de marketing, quando
se popularizou, né? Porque barbecue nada mais é que é churrasco, né? Mas quando se popularizou tal do molho barbecue, uma coisa assim aqui no Brasil tal, veio muito importado dessa forma aqui, BBQ. E isso ajudou ao meu trabalho aqui a ensinar a letra Q. Então, Q. Só lembrar do molho barbecue. Barbecue. Ok? Sabe? Yes. É, Desculpa, até que eu não entendi. O som tá meio estourado. Pode repetir? é, Desculpa, eu não entendi de novo. Não, não. Ok. Qualquer coisa, Teca, se quiser digitar, aparece aqui no chat pra mim. É que eu só não consegui escutar por causa do som mesmo, tá? Então, assim, uma observação em questão de mídias também, né? melhorou, Fábio? Melhorou bastante. Eu estava falando kiwi. Ah, kiwi? A fruta, no caso? Kiwi? Mas pra. Acaba sem querer. Ah, entendi. O que você falou da sua estratégia de pensar numa palavra que ajude. Perfect. Falando O kill. frase. Kill, né? Kiwi. Pode ser? Lembra assim então, kiwi. Pronto, kiwi. Alright. Questão de mídia, né, e tecnologia. Bem, acredito que quase todos ou todo mundo conheçam os famosos QR Codes, né, aqueles códigos quadriculados, né, que é a evolução dos códigos de barra, né. Então, assim, os QR Codes, eu não vou saber, vou dar minha carteirada aqui de idoso, eu não sei exatamente quando que eles popularizaram, assim, tal, mas pelo menos, acho que quando eu estava terminando a faculdade, lá em 2010, não estava tão popular ainda, assim. Mas, o que acontece com os QR Codes? Quando eles surgiram, pelo menos aqui pra gente no Brasil, todo mundo falava QR Code, QR Code, QR Code. Ainda hoje, e tá tudo bem aí nas questões de entrada, ingresso de cinema, entrada de festa, escanear algum produto e tal, falar QR Code, tá tudo bem, a gente tá no Brasil falando em português, por mais que code já esteja em inglês, que significa código, né, tal, tudo bem a gente se comunicar aqui falando QR Code. Só que eu notei, isso é percepção minha mesmo, que eu notei, por exemplo, no Big Brother sempre tem aponta seu celular pro QR Code na tela, tal, para pegar uma promoção do Downy, não sei o que. Nas últimas edições, ou então é o Tadeu Schmidt que está mais evoluído aí tal em relação ao Thiago Leifert desse termo, o Tadeu Schmidt eu percebi ele falando mais QR Code. Ele fala assim, aponta o celular pro QR Code, QR Code, QR Code. Tá quase lá. A pronúncia é Q, QR Code, QR Code, ok? Então, lá pra trás todo mundo falava QR Code, QR Code. Foi mudando, agora tá falando QR Code. Pelo menos eu notei o Tadeu Schmidt falando lá nas propagandas do Big Brother, falar QR Code, QR Code. E já já a gente chega lá no Q, lembra do barbecue? Então QR Code, QR Code. Ok? Alguma dúvida, alguma observação? No, no, no? Alright. Bem, só pra não extrapolar muito o nosso horário, alguém quer falar alguma coisa? Eu ia fazer uma atenção assim, que eu ouvi também outro dia. Sim. Fiquei na dúvida sobre que nem as tags. Hum, É tag ou tags? Tag. 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 Sim. De novo, né, na questão da aportuguesação ou brasileirização aí dos termos, que tudo bem a gente utilizar aqui, mas é tag, tag. O que vai acontecer, isso vocês vão notar em várias palavras, é que no inglês britânico, o A tem um som muito parecido com o nosso A. Então, enquanto a gente escuta, fala assim, você gosta de Harry Potter? Você gosta de Harry Potter? O britânico vai falar Harry. Se vocês assistirem o filme, né, eles vão falar Harry Potter. Harry. Vão fazer um A bem aberto. Harry. O britânico não fala Apple. Eles falam Apple. I love apples. Apples are my favorite fruit. Apples. Então, se vocês escutarem um britânico falando, talvez ele fale mais como tag. Tag. Mas o norte-americano, o estadunidense, vai falar mais como tag, ok? Mas aqui, como eu brinquei da gente adicionar um i, fala assim, você já recebeu a sua tag? Sua tag, colocar um i no final é bem abrasileirar mesmo. Mas se falar como tag, mais britânico, ou tag, americano, tá tudo bem. Só não estaria certo no inglês falar tag, no caso, colocar o i no final, né? Ok? Ok. Alright, thank you very much. Thank you. Bem, só pra gente não se estender muito no horário, eu vou passar só por mais uma letra e depois vou deixar as um pouquinho mais complicadas pra próxima aula, tá?
Então, vou terminar aqui com uma letra muito famosa, que é essa letra aqui, o X, né? E nada tem a ver com Elon Musk, tá? Então, essa letra aqui é só vocês lembrarem dos X-Men. X-Men, ok? Tem um programa também, o The X Factor, que eu acho que é um programa de talentos, né? De música, eu acho que é de cantores, né? The X Factor, The X-Men. Só lembrar então dos X-Men, vocês vão lembrar da letra X, tá? E cuidado, tá? Porque às vezes vocês vão deparar com alguma palavra, por exemplo, México, né? E muita gente vai falar em inglês, oh, eu sou do México. Ah, o Thalia is from Mexico. México, porque é o X, né? Thalia is from Mexico. México. Escuto muita gente falando assim, oh, Thalia is from México. México é em espanhol. Em inglês, México. México, ok? Só lembrar dos X-Men, alright? Alguma dúvida? Alguma observação? No? No? Alright. So, guys, thank you very much. Muito obrigado. Se tiverem qualquer comentário, alguma observação, quiserem mandar no grupo do WhatsApp, quiserem mandar no privado para mim, fiquem à vontade. Então, eu já vou terminar aqui de fechar o arquivo, renderizar depois o vídeo para poder colocar no YouTube para vocês. Se alguém tiver dificuldade de acessar a pasta do Dropbox ou os vídeos que eu estou passando, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, no grupo ou no privado, ok? So, guys, thank you very much and have a good night. Boa noite, todo mundo. Thank you, boa noite. Thank you. Bye bye, guys. Thank you. Bye. See you. Mas Bye bye.